Na nossa aula anterior, tratamos das diferentes médias e da moda, que é uma medida muito importante também. Um segundo conjunto de medidas de grande importância na estatística é o conjunto das medidas de posição, que são mediana, quartis, decis e percentis. Bom, o que é a mediana? Qual a diferença básica entre média e mediana? A média, como nós já vimos, é a soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos. Aqui nós temos a mediana, que é um conceito um pouquinho diferente. Nós vamos ordenar o nosso conjunto de dados e vamos identificar qual é o valor que está no meio do conjunto, no meio desse conjunto ordenado de dados. Aí uma coisa vem à mente: puxa, mas se o conjunto tiver um número par de elementos, eu não vou ter um número no meio. Nesse caso, eu faço a média dos dois valores centrais. Qual é a minha interpretação da mediana? A mediana é aquela que separa os 50% menores dos 50% maiores. Então, continuando o mesmo exemplo que nós utilizamos para cálculo da média, das médias em geral, vamos determinar a mediana. Então, a primeira coisa que nós vimos ali foi ordenar o conjunto, não simplesmente pegar os valores do meio, né? Coloquei em ordem, aí eu vou verificar, como é um número par de elementos nesse conjunto, ele tem 6 elementos, eu vou calcular a média dos dois elementos centrais. Então a mediana deste conjunto é 31, um valor diferente da média, que foi 32,80 alguma coisa, ok? Bem, como é que nós vamos entender melhor essa diferença entre média e mediana? Um exemplo de utilização conjunta de média e mediana, que permite conhecer as diferenças e a complementaridade entre essas duas medidas, é a pesquisa salarial. A pesquisa salarial permite não só conhecer o salário médio, mas conhecer também uma ideia da distribuição de renda, se a distribuição de renda está melhor ou pior num determinado país. Então vamos fazer uma simulação aqui. Saímos pela rua entrevistando as pessoas e encontramos lá um office boy. E perguntamos, qual é o seu salário? E ele nos diz, eu ganho R$700 mais o VT. Então vamos deixar só o salário sem os benefícios aí. Entrevistamos uma segunda pessoa que trabalha, por exemplo, como servente numa obra civil e ganha lá R$65 por dia, mais ou menos. Então, vamos imaginar aí uns 20 dias em média por mês, um salário de R$1.300. E vamos entrevistando outras pessoas, por exemplo, um atendente num banco, um chefe de serviços, um gerente de produção de uma média empresa, um executivo que tem lá o seu salário, mais o variável, mais um carro com motorista e assim por diante. Vamos deixar os benefícios de lá nos considerar o salário seco. E finalmente, para fechar a nossa pesquisa, encontramos aqui aquele mega jogador daquele time de futebol que ganha um humilde salário de $1 milhão por mês, fora o patrocínio daquela super empresa de artigos esportivos. Vamos considerar o salário seco, né? Só o salário dele está aqui, R$2 milhões. Qual é o salário médio desse conjunto de pessoas? Essas 7 pessoas ganham, em média, 292 mil e alguns reais. Puxa, é um valor equilibrado? Não parece, né? Mas é a média. Nós somamos todos os valores e dividimos pelo número de elementos. A média é essa. Qual o problema nesse caso? O conjunto tem um valor que é muito discrepante dos demais, né? E a média é fortemente influenciada por valores discrepantes, sejam eles muito grandes ou muito pequenos. O que nós observamos aqui? Que apenas um dos elementos do conjunto tem valor acima da média, que é o X7, é o 7º elemento da nossa pesquisa. E ele é tão discrepante que, observem, a média é 290 mil. É um valor alto? Muito alto. Olha o salário do executivo, que já não é baixo, 35 mil, é muito abaixo da média, né? Então, esse é um cuidado que nós temos que tomar, de não simplesmente ler a média e dizer, olha, o salário médio é tanto.
E aí, nesse caso, vamos utilizar a mediana, que é R$ 3.500, é o valor do meio, o valor central. Né? Os dados já estão em ordem crescente, a mediana, o número do meio, é R$ 3.500. E aí temos a pergunta ali, qual desses dois valores melhor representa o conjunto de dados? Parece que é a mediana, né? E aí o que nós vamos entender? Ah, vamos utilizar então sempre a mediana. Não, não podemos utilizar só uma medida, né? Estamos aprendendo outras medidas para usá-las em conjunto e saber interpretá-las, ok? Bem, aqui tem algumas ressalvas a serem feitas em relação a esse exemplo. Foi um exemplo quase beirando o absurdo, aqui o correto seria fazer uma ponderação. É claro, porque nós temos muito mais pessoas com os salários mais baixos e muito poucas pessoas com salários milionários, né? Então essa ponderação seria necessária. Aqui foi feito esse exemplo de certa forma exagerado para compreender a variação, a diferença entre média e mediana. Quanto maior a diferença entre média e mediana, pior é a distribuição de renda num país, né? Vamos ver aqui dados aproximados da situação brasileira. Em 2012, os brasileiros tiveram um salário médio, né, a população economicamente ativa tem um salário médio de aproximadamente R$ 1.500. É ruim para um salário médio? Não, não é ruim. Qual é o problema? O problema é que o salário mediano ficou em torno de R$ 900. O que significa isso? Significa que metade da população brasileira economicamente ativa tem um salário de R$ 900 ou menos. 50% da população, isso representa mais ou menos 50 milhões de pessoas no país, tem um salário de 900 ou menos. E os outros 50% têm salário de 35 mil, de 2 milhões? Também, mas os outros 50% começam em R$ 900,01, R$ 901, R$ 950, R$ 1.000 e assim por diante. Então, 50% da população economicamente ativa está abaixo da mediana e a outra metade está acima, né? Mas começando com valores muito próximos dela. Bem, outra medida importante de posição são os quartis. Quartis representam um quarto, né? Então, os quartis dividem o conjunto em 4 partes de 25%, aproximadamente. Então, novamente, ordena-se o conjunto e determina-se os quartis. O primeiro quartil separa os 25% menores dos 75% maiores. O segundo quartil coincide com a mediana, então 50-50, e o terceiro quartil separa os 75% menores dos 25% maiores. E aqui nós temos um tipo de gráfico bastante simples de se elaborar e bastante prático para comparação entre conjuntos. E utiliza 5 medidas, o mínimo e o máximo, o primeiro quartil, o terceiro quartil e a mediana. Para estudar um exemplo desse gráfico chamado box plot ou gráfico em caixas, nós vamos então utilizar uma série de dados de rendimentos acumulados mensais do Ibovespa, do Dow Jones, do Nasdaq, num período que antecedeu a crise imobiliária nos Estados Unidos. Então, nós temos as 3 séries de dados com ganhos expressivos e também com perdas expressivas. Bem, os gráficos, os rendimentos de bolsa de valores normalmente são representados por gráficos em linha. E aqui nós temos 3 linhas e é fácil a interpretação desse conjunto de dados. É fácil fazer uma comparação entre eles. Até outubro, novembro de 2008 está bastante confuso aqui, né? Está muito parecido aí com variações erráticas para mais e para menos. E aqui no final que o Dow Jones tem uma queda maior. Mas tem um outro tipo de gráfico que vai nos permitir uma interpretação mais fácil deste conjunto de dados. O gráfico box plot, ou gráfico em caixas, ele representa então essas 5 medidas. Observem que tem um quadradinho aqui no meio de cada um desses gráficos. Esse quadradinho representa o ganho mediano. Significa o quê? Que metade daqueles 25 meses nós tivemos um ganho superior
à mediana e na outra metade tivemos um ganho inferior à mediana. Observem que o Ibovespa é o único que ficou com uma mediana positiva. Então, pelo menos 50% daqueles meses houve algum ganho, em outros 50% teve uma perda. Se nós observarmos o Dow Jones, é o que apresentou a maior perda, quase 40% em um determinado mês, a mediana ficou negativa, ficou abaixo da linha do zero, né? E no caso do Nasdaq, a mediana ficou mais negativa ainda, ou seja, as duas bolsas foram mais atacadas pela recessão. Se nós observarmos gráficos de períodos anteriores, a situação da mediana é semelhante. Então, interpretação desse gráfico bastante simples e a construção desse gráfico até à mão livre, se for necessário, não é difícil não. Finalizando aqui as nossas medidas de posição, nós temos os decis e percentis. Os decis vão dividir o conjunto em 10 partes de 10%, então em 10 subconjuntos, e os percentis em 100 partes de 1% cada. Ok? Estas então são as medidas de posição.